Às vezes você está vivendo um momento tranquilo, normal, e de repente sua mente começa a correr sozinha, sem motivo aparente. Você sente o peito apertar, a respiração mudar, a cabeça ficar pesada, e quando percebe, já está imaginando problemas que ainda nem existem. Já está criando cenários negativos. Já está acreditando em histórias que só fazem sua ansiedade crescer. É como se você tivesse aberto uma porta e a preocupação tivesse entrado sem bater. E você aceita. Você dá espaço. Você alimenta. E esse hábito silencioso tem um nome: sofrimento por antecipação. Os estoicos falavam disso há mais de 2000 anos. Sêneca escreveu: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E isso continua verdadeiro. Você sofre com fantasmas, sofre com hipóteses, sofre com o que não aconteceu e talvez nunca vá acontecer. A mente humana tem um padrão perigoso. Ela não diferencia perigo real de perigo imaginado. Se você pensa em algo ruim, seu corpo reage como se estivesse acontecendo agora. A respiração encurta, o ombro tensiona, o peito aperta, a energia cai. Tudo isso baseado em um pensamento que você não pediu, mas que você acredita. E esse é o ponto crucial. Você acredita. Você compra a história. Você trata um pensamento como se fosse um fato. O sofrimento antecipado nasce exatamente aí. Você se machuca antes da vida te machucar. E na maior parte do tempo, a vida nem ia te machucar. A maior parte das coisas ruins que você imagina não acontece. Hoje, nós vamos quebrar esse ciclo. Vamos entender a raiz da antecipação e vamos caminhar juntos, firme, claro, direto, até o ponto onde você retoma o controle do que é seu e solta o que nunca foi. Imagine algo simples. Você envia uma mensagem importante para alguém. A pessoa visualiza e não responde. Pronto. Em segundos, sua mente cria um ataque inteiro. Eu devo ter falado algo errado. A pessoa está estranha comigo. Será que eu fiz alguma coisa? Mas pare para pensar. Existem dezenas de motivos reais para ela não ter respondido. A pessoa pode estar ocupada, pode estar dirigindo, pode estar cansada, pode ter lido sem atenção, pode ter esquecido, pode estar passando por algo que não tem nada a ver com você. Mas a sua mente escolhe sempre o pior cenário, porque o pior cenário é o mais emocionante, o mais perigoso, o mais chamativo. A ansiedade gosta do drama. Os estoicos entendiam isso profundamente. A mente busca perigo mesmo quando não existe. Ela se acostuma com o padrão de alerta, e o alerta vira regra. Isso cria uma vida onde você está sempre pronto para o pior, mesmo quando a realidade está tranquila. E quando isso acontece, você perde uma coisa essencial: a clareza. Você passa a reagir ao que imagina, não ao que existe. Você se defende de ameaças invisíveis. E, sem perceber, você se torna escravo de cenários que nem foram confirmados. Epicteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não dependem. A antecipação nasce quando você tenta controlar o que não depende. Você tenta controlar o que o outro pensa, tenta controlar o que o outro sente, tenta controlar como o futuro vai se desenrolar, tenta controlar o julgamento, a reação, o resultado. Essa é a raiz da ansiedade, o desejo de controlar o incontrolável. Sempre que você luta contra aquilo que não depende de você, você perde. Sempre. Não existe exceção. E quanto mais você tenta segurar, mais dói. Quanto mais força você coloca na areia, mais ela escapa entre seus dedos. A solução não está em prever, está em separar. Separar o que é seu do que não é. Separar o que você controla do que você não controla. Essa divisão é o primeiro passo para quebrar o ciclo da antecipação. Existe uma pergunta estoica que acaba com mais ansiedade do que qualquer técnica moderna. Isso depende de mim? Simples, direta, impiedosa e honesta.
Essa pergunta devolve a realidade para o lugar dela. Se a resposta for sim, você age. Se a resposta for não, você solta. Mas perceba, soltar não é desistir. Soltar é parar de carregar aquilo que nunca foi seu. Vamos aplicar na prática. Você tem uma reunião importante amanhã. A ansiedade aparece. E se eu errar? E se alguém me criticar? E se eu travar? E se eu decepcionar alguém? Agora vamos separar. O que depende de você? Se preparar, revisar, descansar, chegar no horário, respirar, falar com clareza. Isso é seu. Isso está sob seu domínio. O que não depende de você? A reação das pessoas, a opinião delas, o julgamento, o clima da reunião, a expectativa dos outros. Isso não está nas suas mãos. Então, por que você dedica energia ao que não governa? Esse é o ponto. A ansiedade aparece quando você tenta controlar ambos os lados da equação. Quando mistura o que depende com o que não depende. Quando tenta abraçar o mundo inteiro. É impossível. O sofrimento por antecipação nasce da imaginação. A paz nasce da ação. A ação não está no futuro. A ação está no agora. Para quebrar a antecipação, use essa tríade estoica. Primeiro, observe. Minha mente está criando cenários. Segundo, pergunte. Depende de mim? Terceiro, haja ou solte. Se depende, haja. Se não depende, solte. Esse é o método que mantém sua mente no lugar. Simples, profundo e extremamente eficiente. A mente é indisciplinada. Ela corre. Ela cria histórias. Cabe a você trazê-la de volta. Você não controla as ondas, mas controla o barco. Você não controla o vento, mas controla o leme. A vida nunca vai parar de se mover, mas você sempre pode escolher como navegar. Existe uma verdade estoica que muda completamente sua relação com o futuro. O futuro não é seu ainda. O futuro nunca foi seu. O futuro é apenas uma possibilidade, uma projeção, uma ideia. E ninguém tem poder sobre o que ainda não existe. Mas o presente, esse sim é seu. O agora sempre foi seu. Agora você pode respirar. Agora você pode agir. Agora você pode se acalmar. Agora você pode pensar com clareza. A maioria das pessoas vive como se o futuro estivesse aqui, como se fosse real, como se fosse concreto. E por isso sofrem, porque tentam antecipar o que não tem forma, tentam controlar o que não tem matéria, tentam prever o que não depende delas. Assim nasce o peso que você carrega no peito. A vida já é difícil. Não aumente o peso sofrendo antes da hora. A vida já tem obstáculos suficientes. Não invente obstáculos que não existem. Sêneca dizia: a vida é mais leve quando carregamos apenas o que é nosso. E o futuro não é seu. A opinião dos outros não é sua. A reação das pessoas não é sua. A interpretação dos outros não é sua. O clima, o resultado, a resposta, nada disso é seu. O seu é o agora. O seu é o que você faz. O seu é o seu caráter. O seu é o seu foco. O seu é a sua conduta. E isso basta. Quando você solta o que não é seu, você respira. Quando você para de lutar contra o incontrolável, a paz aparece. Ela não chega gritando. Ela chega leve, chega lenta, chega silenciosa. E no fim você percebe, não era o mundo que estava pesado. Era você carregando coisas que nunca foram suas. Se essa mensagem te trouxe clareza, fica comigo. Aqui a gente aprende a viver com mais presença, menos medo e muito mais força. Isso é estoicismo aplicado. Isso é eudaimonia estoica.